E para conversar com uma convidada muito especial, delegada Vivian Garcia Serg, que está conosco aí em linha para falar sobre este mês de agosto que chama a atenção de uma maneira muito especial para a violência, né? O combate à violência contra a mulher. Mas é claro que a delegada também, a gente sempre aproveita quando fala com a Vivian para falar um pouco de outros temas, mas especialmente neste mês de agosto sobre o combate da violência contra a mulher. Delegada, sempre bom receber a senhora, obrigado pela atenção conosco aqui na H2O. Bom dia, tudo bem? Bom dia, é uma satisfação estar na H2O. Acho que é a minha primeira vez, né, Bica? Na H2O né? Primeira vez aí que estamos conversando aqui. Verdade. E para tratarmos de um assunto muito importante, que é o Agosto Lilás. Estamos no Agosto Lilás, um assunto fundamental para trazermos à consciência os dados alarmantes de violência contra a mulher no nosso país, as especificidades aqui do nosso estado e podermos dirimirmos essas dúvidas que a população, de uma maneira geral, ainda tem, mas de forma fundamental, entendermos esse fenômeno da violência que é complexo e que requer ações muito específicas do poder público. Bom, Vivian, infelizmente a gente ainda tem números alarmantes e crescentes em algumas situações ainda, bastante preocupantes em relação a isso. E veio, não vou dizer a calhar, que seria uma expressão horrível para isso, mas ainda veio acrescido da gravidade de casos recentes, né, de espancamento a mulheres. A gente viu o caso daquela menina dentro do elevador, enfim, e é sempre uma conversa muito machista, né, de que, eu tive um surto, eu tava com ciúme, sabe, um problema que às vezes até insinua como se a mulher tivesse um pouco de culpa pela agressividade, uma coisa meio absurda, assim. Esses números aqui em Santa Catarina também são crescentes, Vivian? A gente também vive, infelizmente, esse alto registro de violência contra a mulher? Olha, Bica, eu sempre falo que enquanto tivermos mortes de mulheres, pelo simples fato de elas serem mulheres, que aí envolve misoginia, gênero, ou em casos decorrentes de violência doméstica e familiar, nós não podemos nos resignar. Santa Catarina possui, até o mês de agosto, agora início de agosto, dados um pouco positivos no comparativo aos dados nacionais. Mas isso não significa que estamos contentes, que estamos tranquilos no que se refere à violência contra as mulheres aqui no nosso estado. Nós tivemos um crescimento, e isso é bastante positivo, de mais de 20% nos requerimentos de medida protetiva de urgência. E, paralelamente a isso, também tivemos um decréscimo de quase 20% nos casos de feminicídio no nosso estado. Então, isso demonstra que as mulheres têm acreditado mais no sistema do Estado, no arcabouço legislativo, na estrutura estatal, para realmente defendê-la. Então, nós temos notado um aumento da procura das mulheres que são vítimas de violência doméstica contra elas, doméstica e familiar, e, paralelamente a isso, uma diminuição no número de feminicídios. Mas ainda temos de ter muito cuidado. Por quê? Estamos numa crescente dos casos mais graves, o que é bastante preocupante, porque a violência contra a mulher, como também outras, ela escala. Ela começa com crimes menos graves, uma ameaça, crimes contra a honra. Depois ela parte para agressões físicas, chegando no ponto mais eclosivo, numa tentativa de feminicídio ou até mesmo num feminicídio. E é isso que nós, da segurança pública, e especialmente a Polícia Civil, busca, que nós não cheguemos a esse ponto dos casos mais graves ou até mesmo no feminicídio. Então, a nossa busca, e por isso essas falas no Agosto Lilás são tão importantes, para que nós entendamos que o fenômeno da violência contra a mulher é algo histórico, sociocultural, que ultrapassa séculos.
e que a história nos demonstra, nos explica por que ela acontece. Então não é um assunto tão simples de falar e tão simples de combater, diferentemente de outros crimes, porque nós precisamos mudar a mentalidade da sociedade, o comportamento da sociedade. E aí eu falo não só de homens, falo de homens e mulheres. Eu, como uma mãe de um menino e uma menina, é constante o meu letramento para uma educação igualitária, de respeito a homens e mulheres, para que eles possam conviver e fazer as suas escolhas sempre respeitando o próximo. Então, realmente, não é um assunto simples, Vika, é difícil falarmos. Eu poderia ficar horas aqui falando de um assunto que para mim é apaixonante, mas fico muito feliz que a Rádio H2O tenha essa pauta no Agosto Lilás. Muito se fala hoje dessa educação, né? Tu tá tocando no assunto de mãe e eu acho que talvez passe por aí a falta de um alerta mais forte, né, Vivian, de que precisamos educar os filhos a respeitar o não feminino, né? Atitudes básicas, né? Porque eu vou completar 50 anos agora em agosto, e a minha educação era muito comum lá na minha infância ouvir de pais, de amigos, de tios, aquela coisa de que, olha, prende as tuas cabritas, né, prende as tuas ovelhas que o meu cabrito tá solto, sabe? Não, o homem tá na rua, a mulher que se cuide. Não existe mulher difícil, existe mulher mal cantada. Era uma coisa toda, né, uma cultura muito forte nesse sentido. E as meninas é que tinham que se proteger, as meninas é que tinham que dar jeito. O homem era um lobo na rua, enfim. E principal, essa coisa do não existe mulher difícil, existe mulher mal cantada e tal, acaba criando uma certa... não vou dizer uma geração, mas acaba criando aí em alguns homens a coisa de que a insistência vai vencer. E aí a gente vai vendo o cara que não sabe ouvir não, né? O cara que não respeita o não feminino. E eu não estou nem falando em relação a sexo, estou falando em relação à abordagem mesmo, às vezes, né? Que eu acho que todo mundo tem direito de repente arriscar a sorte e tentar uma cantadinha, mas por favor, receber um não, entenda o não que está sendo dito. Essa abordagem nas famílias evoluiu, Vivian, ou a gente ainda tem um problema de uma educação ainda muito machista, de que o homem ainda tem essa liberdade, assim, sobre o direito da mulher? Nós temos ainda muita dificuldade de falar sobre esse assunto, porque esse tipo de comentário, esse tipo de comportamento, na realidade ele retrata um sistema que se chama patriarcado, que tem como base o machismo. O que é isso? Na realidade, o machismo é essa superioridade masculina em face das mulheres. Então aqui a gente tem que parar de estigmatizar algumas palavras e entendê-las como premissa. Então, quando nós falávamos lá atrás, e eu me incluo aí nessa geração, Mica, também faz 44 anos, e nós passamos por isso, eu vivenciei isso, é aquela coisa que não só trata do comportamento feminino, mas sim do masculino também, de que homem não chora, de que homem não pode receber um não de uma mulher, que um homem tem que ter sucesso profissional, que o homem é mantenedor da casa, que esse sistema, ele não só oprime a mulher, como também o homem. E é isso que nós não conseguimos ainda alcançar como sociedade. Que os homens também sofrem com o machismo, porque eles também são muito julgados. Então, nós temos que entender esse sistema para que possamos educar, então, as nossas crianças e adolescentes a entenderem que somos iguais, que temos direitos, que temos as nossas peculiaridades, as nossas semelhanças e as nossas diferenças, mas que elas, acima de tudo, precisam ser respeitadas. E quando, Mica, eu não entendo esse sistema, é muito difícil eu conseguir educar fora daquilo que eu fui programada lá na minha infância. Então, é justamente um trabalho de letramento, de buscar entender o porquê e tentar mudar o meu comportamento daqui em diante. Então,
Muitas vezes eu me pego pensando ou falando coisas que depois opa, está errado. Eu preciso, não, a mãe errou, não é assim. Então, porque eu ainda trago algo cultural lá da minha programação, de ouvir, de observar comportamentos daquela sociedade, daquele recorte lá de trás, da década de 80. Então, todos nós estamos evoluindo como sociedade, todos nós precisamos estar unidos no combate à violência contra as mulheres. Essa é a grande questão. Não é um problema só das mulheres, é um problema da sociedade, de mulheres, homens, crianças e adolescentes, porque quando há um caso de violência doméstica e familiar contra as mulheres, a família inteira sofre. E esses filhos que crescem num lar pautado em violência de gênero, muito provavelmente estudos demonstram, diversos estudos, tanto da área jurídica, quanto da área da psiquiatria e da psicologia, que inclusive usam os nossos dados nas pesquisas, demonstram que há uma reprodução dessas crianças e adolescentes que cresceram em lares onde havia violência, eles se tornam, em grande medida, agressores de mulheres na vida adulta. Então, nós precisamos entender esse sistema. Se nós não estivermos abertos a entender o sistema e querermos mudá-lo, infelizmente, poderá ser a nossa filha, uma amiga, uma neta, a próxima vítima. É terrível isso. Bom, Vivian, como tu disse que a gente poderia passar horas aqui te ouvindo e o tema é muito amplo, né? A gente poderia falar aí sobre a tua história, porque tu ainda escolheu ser delegada de Polícia Civil. Eu fico imaginando a quantidade de barreiras que tu teve que botar, de certa forma, o pé na porta para romper, para enfrentar. Não é fácil. E a Vivian, para quem não conhece a Vivian pessoalmente, a Vivian é a delicadeza em pessoa, a imagem da Vivian, uma mulher delicada, mas extremamente forte, não tem a ver uma coisa com a outra, né, cara? É muito bacana isso de ver. Embora a gente teve um tempo preocupado contigo, Vivian, ainda quero falar um pouquinho sobre isso, mas antes, para fechar esse assunto do Agosto Lilás, ou ao menos para a gente abrir esse assunto aqui no nosso Jornal do Meio-Dia, eu queria que tu falasse da ação da Polícia Civil nesse apoio à mulher quando, lamentavelmente, a prevenção não deu certo e quando acontece a violência. A Polícia Civil vem ampliando cada vez mais uma estrutura para dar amparo a essas mulheres. Eu acho que é importante a gente falar disso para que quem está nos ouvindo, se de repente passou ou conhece um caso, enfim, possa virar uma conversa de rua para saber que tem um certo amparo na Polícia Civil, um acolhimento muito que busca melhorar a cada dia, né, Vivi? Mas que já está bem melhor do que já foi para receber essas mulheres, né? Sim, nós estamos numa evolução desde a implementação da Lei Maria da Penha. Desde lá que nós, no mês de agosto, ele é Agosto Lilás, que eu vou tentar ser bem rápida aqui, por conta da sanção da Lei Maria da Penha no dia 5 de agosto. Ela entrou em vigor em setembro, mas ela teve a sua sanção pelo presidente da época em 5 de agosto de 2006. Então, e lá, como uma política do governo federal, se criou o Agosto Lilás para que nós, como sociedade, fizéssemos essa reflexão, trouxéssemos à consciência esse problema sócio-histórico-cultural. Pois bem, desde então, a lei vem mudando, a lei vem trazendo algumas alterações para uma efetividade maior. Não foi fácil aplicar a Lei Maria da Penha lá em 2006, eu já estava na Polícia Civil de Santa Catarina, e em 2006 nós tivemos muitas dificuldades, e com o passar dos anos, a lei também veio sendo alterada pelo Poder Legislativo, e hoje nós temos um arcabouço legal bastante contundente, com a medida protetiva de urgência, com a prisão em flagrante, com o crime de descumprimento de medida protetiva, com uma série de dispositivos que auxiliam as mulheres. E a Polícia Civil, desde a pandemia, ampliou esse leque e trouxe maior acesso, por intermédio também da delegacia virtual, às mulheres, que muitas vezes têm vergonha de deslocar até a delegacia de polícia ou moram em lugares mais inóspitos. Então, hoje a mulher pode registrar o seu boletim de ocorrência de maneira virtual e, inclusive, requerer a sua medida protetiva de urgência também de maneira virtual.
Isso democratizou muito o acesso à polícia civil. E na região, aí vou falar especificamente da região de Laguna, onde eu atualmente estou delegada regional, quase 70% dos nossos registros de ocorrência, eles são feitos pela delegacia virtual. Olha que número muito extraordinário, que demonstra a eficiência e a eficácia do sistema. Então, as mulheres, inclusive, muitas não deslocam a delegacia, preferem registrar de maneira online, e a partir dali a Polícia Civil executa o seu trabalho. Então, mulher, para finalizar a pauta do Agosto Lilás, quando você sofrer qualquer tipo de violência, não se furte de buscar um atendimento. Desloque, se for possível, até a Polícia Civil. Se você registrará ou não o boletim de ocorrência, ou decidirá pela medida protetiva, enfim, lá você poderá ser instruída de todo o arcabouço legal que há à sua disposição, que não é só repressivo, e aí nós temos que também trazer aqui todo o aparato social que essa mulher tem à disposição, porque há lei específica no sentido de poder incluir essa mulher em projetos, em programas do governo. Então, não se omita em face da sua saúde física, emocional, da sua vida, procure auxílio, converse com pessoas da sua rede de apoio e procure a Polícia Civil se assim for necessário. Nós estaremos de portas abertas para auxiliar as mulheres que precisam. Vivian, faz pouco tempo, né, faz alguns anos apenas, que foi criada a tipificação do feminicídio. Quando surgiu essa tipificação, essa nomenclatura, até se fez de forma, né, um pouco preconceituosa, alguma piada, até algum preconceito em relação a essa tipificação muito específica do feminicídio. E na época eu lembro de uma entrevista sua que você fez uma defesa e uma explicação muito clara sobre esse assunto. Eu gostaria que você fizesse essa explicação novamente de por que tipificar o feminicídio, por que criar esse nome específico para falar de quando uma mulher é assassinada. Sabe por quê? Porque o que a gente não mede, a gente não resolve. Essa é a grande questão. Nós precisamos entender, quando nós jogávamos as mortes de mulheres em decorrência da questão de gênero, misoginia, ou por violência doméstica e familiar, ficava num bolo só do homicídio. Porque as mulheres não morrem só em decorrência de violência doméstica e familiar, mas ficava tudo numa mesma estatística e nós não conseguíamos de maneira precisa, claro que sempre com uma peneira, digamos assim, com um estudo mais aprofundado, nós conseguíamos, mas havia uma grande dificuldade. Hoje não. Desde o registro inicial da ocorrência, nós já tipificamos como feminicídio quando o fato envolve misoginia, como eu expliquei, ou em decorrência de violência doméstica e familiar. Então, para que nós, como Estado, e aqui eu falo polícia, sistema educacional, sistema social, os governos, para que nós consigamos implementar política pública de prevenção e também um estudo para a dinâmica e uma estratégia de repressão, nós precisamos dos dados para fazer um trabalho realmente especializado. E se nós não sabemos, nós não temos consciência ou não temos clareza, transparência dos dados, nós não temos como Estado como trabalhar de forma eficaz e eficiente as políticas públicas. Então, essa é a grande questão. Não é somente mais um tipo penal, que hoje tem a maior pena do Código Penal. Nós temos o feminicídio, ele pode chegar a 40 anos de prisão, é a maior pena hoje prevista no nosso arcabouço legislativo nacional. Então, antes era o crime de latrocínio, que é o roubo seguido de morte, então que tinha uma pena prevista de até 30 anos, e hoje é o feminicídio. Então, para que nós, como Estado, e aí, como eu falei aqui, envolvendo todos esses players, esses atores, nós precisamos entender o fenômeno.
Senão nós não conseguimos trabalhar de forma qualitativa, de forma especializada. Então eu sou muito crítica a discursos demagógicos. Quando o problema é complexo, nós precisamos trabalhar pautas que realmente trarão um resultado para a população. E não somente falas demagógicas e aquela conversinha para boi dormir. Lamentavelmente, nesses últimos anos, a gente viu o incomparável ser comparado, né? Tem gente dizendo que o feminismo seria o oposto do machismo. Eu digo, acho que não se estudou direito, não se entende o que uma coisa está querendo ser em relação à outra, né? Eu acho que os homens devem ser feministas, sim, para defender igualdade, cara. Eu não estou defendendo, né? Defender o mínimo. Tu comentou algo muito caro em relação a posturas na educação, de que o homem tem que ser o mantenedor. Parece uma coisa boba ser dita. Não. É muito doído. Hoje eu vejo famílias com dificuldades de lidar com isso. As mulheres cresceram, estão ganhando bem, o homem se sente humilhado, ou os amigos o humilham, ou a família sempre questiona como é que pode tu ganhar menos. É uma coisa boba, só um sinalzinho do que essa educação machista, esse patriarcado, né, pode causar de danos, como bem disse a delegada. Vivian, eu sei que nós estamos explodindo o horário contigo, quero te agradecer pela gentileza, e antes da gente fechar, só como é que tá a Vivian? Não uma delegada, mas a Vivian deu um susto aí nos amigos, nos seguidores aí, passou por uns probleminhas, tudo recuperado já, Vivian, tudo tranquilinho? Então, eu fico pensando até se eu não deveria gravar um vídeo e explicar, mas sabe o que eu gostaria de fazer, Bica? Era convencer o meu médico a realmente trazer informação para a população, porque como eu tinha o evento, quando eu internei num sábado, e eu tinha o evento do título de cidadã catarinense na Assembleia Legislativa, e tinha muita gente convidada, muita gente confirmada, e eu me obriguei em extravasar um momento íntimo na rede social, para que as pessoas não deslocassem até Florianópolis em vão. E acabou, então, né, todo mundo ficou sabendo desse problema de saúde que eu tive, e hoje a princípio eu estou 100%, estou de alta, segundo o meu médico, mas eu gostaria muito até de falar sobre esse assunto para a população. Eu tive uma crise, o meu organismo, ele entrou meio que em colapso, e os meus exames ficaram alterados, a gente não conseguiu descobrir a causa disso. Fiz diversos exames, fiquei alguns dias internada, e o meu corpo, de uma maneira autolimitada, que a medicina chama, ele voltou ao normal sozinho. Então, hoje eu estou bem, graças a Deus, e graças, obviamente, aos médicos que me atenderam, porque a medicina, a ciência está aí para isso. Mas eu penso ainda em tratar desse assunto com um especialista, porque eu sempre digo, né, Bica, cada um no seu quadrado. E se nós valorizarmos a nossa ciência, os nossos especialistas, eu não tenho dúvida que nós seremos uma sociedade melhor. Porque assim nós fazemos a coisa certa, não é verdade? É a mesma coisa que eu tentar me aventurar no jornalismo, na rádio. Então, não é o meu quadrado. Então eu preciso confiar aí na ciência, no profissionalismo, nos médicos, e hoje eu estou muito feliz, estou recuperada, mas quem sabe eu grave aí até como um alerta para as pessoas dessas crises silenciosas que a gente passa. Vivian, quando tu fores dar esse exemplo, busca outro exemplo. Não fala em rádio, que tu na comunicação tu é muito fera. Tu daria show trabalhando com comunicação, tanto no jornalismo quanto no entretenimento. Fica à vontade. O universo da comunicação tá de portas abertas para ti. Cuida de ti aí. Às vezes a gente tem que dar uma olhadinha com mais carinho pra gente, né? Tu tá correndo, tu é sempre multitarefas. A Vivian tá sempre envolvida em muitas coisas. Eu mesmo, quando fui para Criciúma ou para as outras regiões, eu buscava falar com a Vivian para assuntos da Polícia Civil, porque é a nossa referência sempre a delegada, não importa onde é. A Vivian vai para Cadepol, chama a Vivian lá, ver se ela fala conosco, porque a gente precisa sempre dessas referências, e tu sempre foi para nós uma grande referência, sempre, né, tu é a nossa referência, então cuida de ti também, né, não fica aí dando atenção para todo mundo, que senão daqui a pouco falta contigo. Mas que bom que tu te recuperou, felizão mesmo em saber. Saúde, sucesso, bom trabalho, e obrigado mesmo pela atenção conosco aqui na H2O. Pela primeira vez, que outras venham, que a gente possa conversar mais seguido aí.
Verdade, um abraço, muito, muito obrigada. Eu tenho um carinho muito especial por Jaguaruna. Eu trabalhei um breve período no município de Jaguaruna, foi muito legal, tenho grandes amigos aí no município. Tive o ano passado aí também, ministrando uma palestra na Câmara de Vereadores. Então, eu estou sempre conectada e realmente eu tenho tentado desacelerar um pouquinho, levando as coisas um pouco mais leve, porque o meu médico, quando ele me deu alta do hospital, ele assim, Vivian, eu podia te afastar? E eu dizia, por favor, não me afasta. Aí ele assim, não, mas então tu vai ter que me prometer que tu vai levar uma vida um pouquinho mais de leve, não precisa encher a agenda das 7 da manhã às 10 da noite. Aí eu digo, tá, então eu vou tentar levar mais de boa. Mas é isso. Um grande abraço a todos, foi um prazer e contem comigo sempre. Abração. Só para título de informação, eu estive na Alesc no dia que tu ia ser homenageada, porque o meu filho toca na União dos Artistas e eles foram tocar pra ti, daí eles mantiveram a apresentação da banda mesmo, claro. E aí disseram que não, quando a Vivian vier a gente vai levar a banda de novo. Eu digo, então tá tudo certo, não tem problema nenhum. Isso mesmo, tava tudo programado. Não. Mas é a vida, né? É isso. Nós não temos muitas vezes a rédea dela. Vivian, um abraço, fica bem, brigadão pela atenção conosco aí.